Bom dia! Hoje é o presente que nós temos. Por isso, faça do seu dia o melhor dia que você puder. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela chuva que cai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso que se importa conosco. Não nos deixe, Senhor, nos conformarmos com a nossa situação, mas que venhamos a cada dia buscar, Deus, sermos pessoas melhores, porque esta é a vontade do Senhor. O Senhor se alegra quando nós buscamos o conhecimento, quando nós buscamos a sabedoria, porque só assim, Deus, atraímos o favor do Senhor. Eu oro, Deus, por cada um que me ouvir nesse dia, por cada um que me ouvir depois. Eu oro pela família de cada um, Senhor, que me ouvir. Que o Senhor possa restaurar as famílias, que as famílias possam se levantar e se restaurar. Porque somos nós, Pai, que decidimos fazer aquilo que precisamos fazer. O Senhor já fez tudo por nós. Nós precisamos nos levantar, Pai, e aprender o que precisamos fazer e colocar em prática. Dai-nos graça, Senhor, dai-nos coragem. Em nome de Jesus. É através do conhecimento que nós adquirimos tudo aquilo que nós desejamos. Eu gosto muito dessa frase: o que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. E trazendo essa frase para dentro da palavra de Deus, é aquele versículo que diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quantas vezes nós podemos ver as pessoas, elas ficam horas na frente da televisão, assistindo série, assistindo novela, assistindo notícias, que não traz acréscimo nenhum à sua vida. Mas não tira uma hora do dia para ler um livro sobre aquilo que ela quer fazer, porque precisamos ser intencionais em tudo aquilo que fazemos. Eu preciso decidir o que eu quero fazer. Um exemplo, eu decidi que eu queria ajudar pessoas. Para eu ajudar pessoas, eu preciso aprender sobre desenvolvimento humano, sobre inteligência emocional. Então eu vou ler livros, eu vou buscar o conhecimento nessa área. Eu vou aprender sobre o ser humano. Um outro exemplo, se você gosta de cozinhar, você precisa aprender a ser a melhor cozinheira na sua área. E assim todas as áreas, cada um sabe de si, cada um sabe do que gosta de fazer. A questão é que as pessoas não se questionam, não buscam o conhecimento e depois reclamam da vida. E aí não tem como Deus abençoar, porque Deus ele não gosta da reclamação, Deus ele não gosta da murmuração, Deus gosta da atitude. Então sabedoria e conhecimento sempre andam juntos. Às vezes nós vemos as pessoas orando e falando: Deus, me dê sabedoria. Deus ele só vai te dar sabedoria se você buscar o conhecimento. Sempre o primeiro passo é nosso. Nós é que precisamos dar o primeiro passo. Quando eu busco conhecimento, Deus me dá sabedoria. A sabedoria é a graça de Deus para eu colocar em prática aquilo que eu aprendi. Errar faz parte da humanidade. O que nós não podemos é permanecer no erro. O fracasso, ele faz parte. O fracasso, ele precisa ser para nós uma mola propulsora para aquilo que nós queremos, não para desistir. A questão é que as pessoas desistem. Errou uma vez e já desiste. Não podemos desistir. Se temos um sonho, se temos um propósito, se algo arde no nosso coração, é mais fácil desistir. Mas se desistirmos, não alcançaremos êxito. O Senhor não nos abençoa se nós desistirmos. Nós precisamos plantar as sementes. E aí ele rega e faz crescer, segundo a vontade dele. Mas plantar, dar o primeiro passo por nós, ele não dá. Nós não precisamos andar temerosos por causa daqueles que praticam o mal, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
A Bíblia fala que a sabedoria, ela está presente em todos os lugares. E Salomão, como ele pediu para Deus sabedoria, ele se propôs no seu coração aprender o tempo todo. A sabedoria, ela nos permite isso, aprender o tempo todo. A coisa mais maravilhosa que o ser humano pode tomar posse é de aprender. Precisamos amar aprender. Eu amo aprender. Precisamos colocar isso na nossa mente, que em todo tempo nós estamos aprendendo. E Salomão, passando pela vinha de um homem preguiçoso, ele viu que a vinha estava plantada, mas não estava capinada, estava cheia de mato, as paredes estavam trincadas. E ali ele aprendeu com aquela atitude de um homem preguiçoso. Ele aprendeu que um pouco de sono, adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado, assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. A miséria no mundo é falta de ação do homem, é falta de atitude do homem. Porque as pessoas, elas preferem dormir. Aqui, ó, um pouco de sono, um pouco a postergar, tudo é depois. Vamos fazer algo? Depois eu vou. E aí um pouco de sono, um pouco de preguiça, um pouco de deixar para depois, vai vir sobre a pessoa a pobreza. E aí depois culpa a Deus, ou então ora. Se nós não estivermos dispostos a fazer aquilo que nos é proposto para fazer, não adianta orar. Tem 25 anos que eu ando com o povo de Deus. E eu sou muito observadora, eu fico observando, igual Salomão. Porque desde quando eu comecei a andar com o Criador, o que eu peço ao Criador é sabedoria. Eu falo, Deus, me dê sabedoria, me dê discernimento. E Deus, com essa minha oração, Ele tem me feito andar por conhecimento, buscar conhecimento acima do ouro e da prata. E eu fico observando o resultado das pessoas. Porque eu quero ver resultados. E aí a gente vê a pessoa que ora e não alcança aquilo que pede. E aí eu comecei a perguntar, por que não alcança aquilo que pede? É simples, porque não faz aquilo que precisa fazer. E aí tem uma famosa frase, se Deus quiser eu faço, se Deus quiser eu faço. Mas o que Deus quer? Precisamos saber qual é a vontade de Deus. Porque se sabemos qual é a vontade de Deus, Deus quer que façamos. Quando Moisés começou a orar a Deus lá diante do Mar Vermelho, e olha que Moisés estava numa situação desafiadora. Era um mar na frente, era Faraó atrás. Para ele era algo impossível aos olhos. E aí ele foi clamar. E aí Deus falou para ele, Moisés, para que você está clamando? Diga ao povo que marcha. Tem hora para tudo, tem hora para clamar, sim. Mas termina de clamar e marche. Não fique só clamando e não marche, porque se ele não tivesse marchado, o mar não teria se aberto e ele teria morrido pela tropa de Faraó. A Bíblia fala que não devemos ser simples no entendimento, precisamos deixar de ser crianças no entendimento. A questão é que nunca crescemos. Passamos 20, 25, 30, 40 anos junto com o povo de Deus, lendo a Bíblia, mas não praticamos. E aí a Bíblia fala que quando conhecemos e não praticamos, somos tolos. É como edificar uma casa sobre a areia. Não tem firmeza. Existe uma vida abundante em Cristo Jesus e Deus ele tem me despertado para falar dessa vida abundante, porque eu não tenho visto as pessoas experimentarem dessa vida abundante. Infelizmente, vemos pessoas doentes emocionalmente entre o povo de Deus. E por quê? Porque lhe falta um conhecimento. Porque não amam o conhecimento, porque não buscam o conhecimento acima do ouro e da prata. Porque amam o sono. E aí, não adianta orarmos se não agirmos. Aqui, ó, um pouco de sono adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a sua pobreza como ladrão e a sua necessidade como um homem armado.
E o que podemos ver é que a nossa alma, ela tem vontades, ela tem desejos, desejos grandes, desejo que o Criador coloque em nós. Porque somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. E o Criador nos colocou aqui nesse mundo para reinar. Então, enquanto não estivermos reinando, corpo, alma e espírito, estaremos vazios. É como se não tivéssemos motivos para viver. Mas se eu não levanto e faço o que preciso fazer, somente a pobreza vai sobrevir sobre mim. Aí é onde que eu digo, não adianta orar, não adianta clamar, não adianta jejuar, não adianta fazer nada, se você não estiver disposto a agir. E aí eu estou falando de 25 anos de experiência, de 25 anos de observar em todo o tempo ao meu redor e de conhecer a palavra do Criador. Ele cumpre com tudo o que está escrito aqui, mas precisa de mim fazer o que depende de mim fazer. E o que nós vemos é negligência das pessoas, elas não querem fazer. Ou às vezes elas querem que o outro faça por elas. Precisamos nos levantar. E aí a Bíblia fala também, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos levantar e ter coragem para falar, porque às vezes também as pessoas não têm coragem para falar. Às vezes nós somos covardes. Nós não temos coragem de sentar com uma pessoa, nós percebemos que ela está fazendo algo que não é bom, que não edifica, mas nós também não temos coragem de dizer. E a Bíblia fala que nós devemos, como igreja, exortar um ao outro em amor. Mas aí eu temo mais ao homem do que a Deus. E eu não obedeço a Deus. E aí nós vamos vendo a igreja doente. Porque não somos sinceros o suficiente para ver um que está indo para o abismo e falar para ele, olha, você está indo para o abismo. E se você não mudar, não tem jeito. E aí a pessoa vai, o outro que viu ela indo não avisou, e aí depois vem os dois pedir oração. Porque é isso que nós vemos. Não cumpre princípios e depois querem seguir regras. Porque se você não cumpre princípio, a oração depois é regra. E Deus, ele não é Deus de regras, Deus é Deus de princípios. Lá em Provérbios 1, Deus fala, se você não obedece às minhas palavras, se você não busca o conhecimento, a hora que o mal te sobrevir, aí que você for para as madrugadas orar e me buscar, eu não vou te ouvir. Eu vou rir de você. Provérbios 1, se você voltar lá em Provérbios 1, se você ouvir a minha live, eu li Provérbios 1 já, é isso que fala lá em Provérbios 1. A questão é que nós não conhecemos o Criador. Nós não, né? As pessoas. Para quem servir essa fala? Porque quando eu ando com o Criador, a vida abundante para mim. E só tem um significado de abundância, sobra. Tem sobrando para mim, tem sobrando para eu contribuir com o meu próximo. Se na sua vida tem abundância, você está cumprindo os princípios do Criador. Mas se você não está vivendo em abundância, é porque você precisa se levantar e fazer o que precisa fazer na hora que precisa fazer. Porque é assim que a Bíblia nos ensina.